igualmente. Doutora Cláudia, a primeira pergunta é para a senhora. O que é o método psicolinguístico terapêutico aplicado no ensino de línguas? Bom, se o senhor me permitir, doutor Sebastião, eu passaria essa resposta ao criador da metodologia, que é o doutor Kepp. Se o senhor não... Não, vamos ouvir o doutor Kepp. Bom, você acho que também ninguém melhor do que ele para sabe. responder a essa questão específica. É o seguinte, para uma pessoa aprender, nesse caso seria línguas, né? Inglês, alemão, francês. Então, é um problema mais de caráter emocional, não tanto assim uma questão de entender ou não a língua, de entender ou não a gramática. Toda a orientação que se dá geralmente nas escolas de língua e nas escolas em geral, é uma orientação que visa fazer o aluno aprender pouco a pouco do menor para o maior. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa orientação veio de Aristóteles. Toda civilização moderna, tudo o que se faz hoje em matéria de ensino, por exemplo, vários graus, primeiro, segundo, terceiro grau, quarto grau, se baseia nessa ideia do Aristóteles de potência para o ato. É uma ideia assim meio metafísica que é difícil de pegar de início, mas eu poderia dar exemplo. Uma pessoa, vamos dizer, o inventor do automóvel, ou então do avião, Santos Dumont, ou então os irmãos Wright lá nos Estados Unidos. Para fabricar um automóvel, ele não começou a pegar uma peça, o motor aqui, o chassi, bancos, etc., e jogou tudo para tentar fazer automóvel. Mas ele tinha na ideia exatamente como funcionaria o carro. Teria que ter as rodas, a direção, a bateria, a gasolina, o combustível. E aí ele foi montando cada peça no lugar. Existe um autor austríaco, Ehrenfeld. Ele criou uma escola de pensamento, uma escola de psicologia chamado Gestalt. Então ele criou um método também, Gestalt terapia. Então ele dá bem um exemplo. Ele fala que o relógio não é um amontoado de peça. Para o relógio funcionar, a pessoa tem que saber exatamente onde está o mostrador, onde estão os ponteiros, onde está o pêndulo, etc. Então, para a pessoa aprender, vamos dizer, uma língua, a pessoa teria que praticamente ter na ideia os conceitos dessa língua. E tem. Por exemplo, todos os conceitos, aí entra na questão da metafísica do Aristóteles, que é a metafísica que aqui, eu sei que é uma emissora ligada à Igreja Católica, a metafísica do Aristóteles trouxe toda a civilização moderna num desenvolvimento muito grande por causa de Tomás de Aquino. Ele achou que o Platão não estava muito certo, então trouxe Aristóteles. Então, essa orientação do Aristóteles cometeu um erro assim, fundamental, na minha opinião, porque eu estudo há 48 anos, praticamente, essa questão metafísica. Eu fiz a FAI, né, a faculdade lá no Ipiranga, e continuo estudando aquele Vicêncio Hemer, que é o livro fundamental. Então, o Aristóteles tem a ideia que a pessoa parte do menor para o maior. Então, tem que aprender o beabá no primeiro, segundo, terceiro ano, depois vai aprendendo coisas mais importantes. Mas isso não é bem assim. A nossa cabeça, a nossa inteligência capta tudo de uma vez. Então, a questão do inventor, por exemplo, ele sabia exatamente como ele ia criar o avião, o Santos Dumont vendo as aves voando. A mesma coisa acontece na escola. Agora, eu gostaria de dizer também que, na qualidade de terapeuta, eu tratei de doentes no Hospital das Clínicas durante 30 anos. Eu trabalhava, naquele tempo, né, com Vasconcelos, com o professor Decour, com Alipe Correia Neto, com Zerbini também. Quer dizer, eu era nos tempos passados. E a mesma coisa que acontece no aprendizado, acontece também com a saúde. O senhor estava comentando a respeito da doença mental. Se o indivíduo tem uma sintomatologia, uma doença, uma angústia, ou então uma depressão,
ou mesmo uma mania, obsessão. Então, esse indivíduo, ele geralmente vai no psiquiatra e o psiquiatra dá remédio, Prozac, uma farmacologia extensa que existe. Mas para o indivíduo sarar mesmo, quer dizer, resolver o problema, ele teria que conversar com o analista, com o terapeuta, que entendesse a problemática básica. E não essa problemática que o Freud trouxe, que é a sociedade moderna tem uma ideia muito infantil a respeito do equilíbrio do ser humano. A sociedade moderna acha que se o indivíduo tiver uma dieta alimentar, se ele seguir determinados alimentos, ele poderá ter saúde, poderá se sentir bem. Outros acham que se o indivíduo tiver dinheiro, tiver meios econômicos, tiver carro, tiver casa, tiver roupa boa, etc., ele terá uma vida assim equilibrada. E o terceiro caso ainda, aí entra na questão do Freud, né, da psicopatologia freudiana. Se ele tiver uma vida sexual boa, saudável, equilibrada, ele terá saúde. Isso é certo? Totalmente errado. É absolutamente errado. Então, hoje em dia, se fala da liberação sexual, da questão do indivíduo ser milionário, ou então da questão alimentar. Isso pode ajudar, é claro, o indivíduo ter, assim, vamos dizer, um certo controle. Mas o que vai dar mesmo saúde ao indivíduo é a questão das ideias que ele tem e dos sentimentos. Se ele tem um sistema interno funcionando bem, se ele tiver um sistema emocional... Esse Coleman, né, Cláudia? O Coleman é um pesquisador americano que copiou meu trabalho nos Estados Unidos. Então, ele costuma dizer que a inteligência vem da emoção. Não é bem assim. Ele ouviu falar, cantar o galo e não sabe onde. O indivíduo tem a questão da emoção e outra questão da inteligência. Então, ele primeiro tem que analisar a sua vida emocional. E aí entra o fator de psicoterapia. E se ele conseguir analisar as emoções, ele também vai ter uma vida intelectual sã. A mesma coisa no aprendizado da língua e na saúde. Se o indivíduo não tiver uma vida emocional normal, se ele não tiver uma vida emocional regularizada, ele nem vai conseguir pensar. Então, o que eu quero dizer, doutor Sebastião, é essa questão muito importante, a questão do aprendizado de língua ou de qualquer outro setor da vida, é que o indivíduo precisa ver a parte emocional. Então, nós fundamos essa escola baseado nesse trabalho que nós tivemos, não só aqui no Hospital das Clínicas e também no consultório, mas nós trabalhamos em Nova York, trabalhamos em Londres, em Paris, e também um pouco na Itália e em Portugal. E foi o mesmo processo. À medida que o indivíduo ia percebendo seus distúrbios emocionais, a inteligência vai funcionando melhor. E ele vai abrindo os horizontes. Então, para aprender a língua, não adianta aprender a gramática. Quer dizer que além da língua se pratica a psicoterapia? Então, isso é muito importante porque na escola os nossos professores tiveram também psicoterapia e alguns são até psicanalistas. Então, o aluno entra lá, aprende, vamos dizer, o inglês e também faz o processo de psicoterapia. Quer dizer, tem um benefício duplo. Se a pessoa não tiver um certo equilíbrio, nunca ele vai conseguir falar inglês.